Ora, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo mais parece um circo, mesmo não sendo. Como vocês sabem, este videozinho vai se chamar uma questão de valores. E como vocês sabem, este mundo todo, tem os valores objetos, não é? Que representam a objetividade de qualquer assunto, tal como este isqueiro é um objeto. E esta coisa que me está a filmar também, os óculos também, a roupa também, tudo é um objeto que me rodeia. E depois existem os valores sociais, que são os tais que são subjetivos, mas que dentro da sociedade ou perante a sociedade tornam-se objetivos. Pronto. E entretanto esses valores, que também estão associados supostamente à justiça, à educação, à questão puramente profissional, etc., não é? Todos eles querem ir ao encontro de uma espécie de equilíbrio, de expressão de cada qual. Entretanto, face essa tentativa de equilíbrio, houve uma tentativa também de controlar, digamos assim, a própria expressão, para que a própria expressão da singularidade não tenha uma espécie de poder de interferir nos outros, tendo em conta que na associação do papel político é isso que faz, não é? É quando a singularidade se expressa perante vários, não é? E com a intenção igualmente de ir ao encontro dos vários. E isto porque, estes são os valores que estão associados, digamos assim, ao comportamento nas sociedades. E isto é curioso porque, na perspectiva da liberdade de expressão, a liberdade de expressão é igualmente uma espécie de liberdade da violação da subjetividade dos outros. Contudo, não é mais do que isso. E, portanto, todos os outros podem continuar a alimentar as suas subjetividades em prol de si próprios, e, portanto, ou em prol da comunidade. E, portanto, toda a subjetividade que não lhe diz nada ou que lhe cria uma espécie de desconforto pode ser ignorada. E é isso que as sociedades foram evoluindo. Na atualidade existe isso, portanto, existe uma tentativa de não associar valores àquilo que, em princípio, tem um valor associado, não é? Que é a expressão de alguém que está vestido assim ou assado, que se apresenta assim ou assado. E isso já tem vários valores subjetivos que, dentro da comunidade, são objetivos, têm uma força objetiva. E isto para ir ao encontro desta questão comportamental que supostamente os países civilizados defendem, mas entretanto, na atualidade, como vemos, até os representantes dos vários países, em alguns momentos, têm assim algumas criancices e tendem a ter atitudes que vão ao encontro do comportamento animal, não racional, e não ao encontro de todos os valores sociais que, por norma, as sociedades querem alimentar, querem dar continuidade, que é o civismo e não propriamente a necessidade de animalizar o civismo. Portanto, isto é um tema bastante interessante, porque eu não tenho nada contra a liberdade de expressão, sendo que, é na liberdade de expressão que os outros se sentem incomodados. Quando não existe essa liberdade de expressão, existem menos pessoas que se sentem incomodadas porque, lá está, não existe a expressão. Isto é estupidamente curioso, porque não é? Dentro das pessoas que até
consideram que a liberdade de expressão deve ser produzida, deve ter uma voz. Portanto, todas as expressões devem ter uma voz. Algumas vezes não gostam propriamente e não sabem lidar com as expressões que aparecem. E por causa disso começou a aparecer uma espécie de necessidade de filtrar e necessidade de censurar conteúdos, porque, pronto, eles levavam à confusão das pessoas. Pronto. E isto, pronto, é um evento que nas redes sociais e afins acontece imenso, não é? Portanto, uma pessoa lê qualquer coisa e, portanto, afirma que é aquilo e mais nada. E, entretanto, pronto, não vamos ler mais coisas, etc., para construirmos uma opinião baseada em mais conteúdo do que simplesmente naquela primeira frase, não é? Pronto. Entretanto, os valores da atualidade, e há mais de não sei quantos anos, ou séculos, esses valores, mesmo estando nas sociedades, existem os valores anti-sociedade dentro da sociedade. Que são o quê? São, na minha opinião, os militares. Portanto, os militares são igualmente uma espécie de serviço da sociedade que, em princípio, tem função quando a própria sociedade está ameaçada. Mas, entretanto, pronto, na atualidade, esse serviço já não serve esse propósito. Serve outros propósitos. Mas entretanto, como vocês sabem, na atualidade, temos ali um problema chamado Ucrânia e Rússia, não é? Que está a juntar cada vez mais todo o tipo de serviços militares para competir e para tentar resolver um problema que, em princípio, não será resolvido via uma dinâmica militar, mesmo que, pronto, na noção histórica será resolvido. Portanto, é curioso, não é? Mas, pronto, tenho pena que a Rússia, como poder económico, como um país que tem um poder económico bruto, pronto, mais valia investir lá. Investia vários milhões e, entretanto, o potencial. Vai lá. E, entretanto, estava eu a dizer que é uma pena que essa malta, e por cima, gajos armados, treinados, encontravam-se num sítio qualquer, dado o potencial tecnológico de espionagem e etc. que existe na atualidade, dado os gajos usarem armas e tendo em conta que os países até já têm todos os serviços militares e afins, eles nem não precisavam, até para competirem de uma forma militar, não precisam de matar inocentes. Eles podem fazer como os hooligans. Os hooligans, nesse sentido, têm questões. Os valores morais dos hooligans são milhares de vezes superiores ao comportamento dos países que, entretanto, entram em guerra. É que os hooligans encontram-se num sítio específico onde não existe mais ninguém além dos hooligans e andam à batatada. Aqui, os tropas treinados, armados, vão para sítios onde os outros não estão lá, portanto, ainda vão encontrá-los, não é? E no processo matam inocentes. Ainda por cima, tendo em conta que são treinados, nem precisavam das armas. Andavam a batatada e já está. Era muito mais justo. E muito mais específico. Não precisavam de dar um morro ao inocente porque ele era inocente. Era violação.
dos princípios de honra do próprio militar. Portanto, eu não sei. Eu sei que os valores na atualidade estão cada vez mais desligados dos próprios valores. É que pronto, até no sentido militar, tem mais sentido, não é? O pessoal que faz boxe, em princípio, faz boxe no ringue. Se a malta do boxe fosse fazer boxe no público, em princípio, havia muita gente que ia levar grandes morros. Não é esse o objetivo. Há muito maior moralidade num qualquer combate de boxe do que nesta coisa da malta entre países. Ao nível moral, qualquer pugilista do mundo está de parabéns na comparação de qualquer comportamento militar que mata, incluindo inocentes, tendo em conta que lá está, encontravam-se todos num sítio e tendo em conta que estavam treinados e armados, aquilo era uma festa. E pronto, e escusava-se de matar inocentes, porque lá nos festivais do boxe ou kickbox ou outra coisa qualquer, o resto da malta que está a ver realmente não deseja estar ali no meio. Portanto, é uma questão de valores. E os países, quase todos, Portugal até o nosso António Guterres esteve muito bem, mas pronto, continua a insistir na paz e na necessidade da paz, e que essa forma não é a melhor para resolver problemas, e eu concordo com o homem, eu acho muito bem. E pronto, e agora vão soldados para lá, mas são os soldados que querem, são os homens que querem. Não é tipo o Manel que está ali na rua, não está lá a fazer nada, olha, vais para a guerra. Não, ele não quer ir para a guerra. Pronto. Mas se ele quiser, pronto, ele que vá. Tudo bem. Mas até no sentido de ir, não é? Pronto, no sentido português, é só de entreajuda e tal, na questão do fluxo de pessoal, etc. Pronto, até é uma cena porreira. Pronto, do resto da malta que anda lá aos tiros, não é? Não precisava. Não precisava nada disso. E pronto. E estes são os valores que têm objetividade, sendo que são puramente subjetivos. São os valores da sociedade. E pronto. E existem sempre formas de resolver problemas. Todas as coisas que me envolvem, desde a roupa aos objetos, o computador, as paredes, as janelas, os livros, as camas, tudo que me envolve, tudo isso não precisou de uma única bala e resolveu vários problemas. Quase todas as pessoas deste mundo têm uma casa, e uma casa é uma solução a um problema. O problema é estar na rua, ou estar no bosque, ou seja lá onde for, sem ter uma casa. E uma casa não precisa propriamente de balas, nem nada. Zero. Mas resolve problemas. Pronto. Nesse sentido, era ficholas que as abordagens dos países fossem mais inteligentes. Menos animais, não é? Tendo em conta a evolução da atualidade. Se nós estivéssemos no século X antes de Cristo, pronto, ninguém sabe o que fazer. Portanto, a única forma para combater, e ainda por cima para isso, que é mais estúpido, não é? Para combater uma opinião, imagine-se, fazem uma barbaridade destas, incluindo ameaças de bomba atómica e afins. Portanto, a tática do medo, continua a ser a forma
de impor a decisão. Que supostamente é tudo aquilo que devia mudar. Por causa da questão da abordagem. Pronto. É como o Hermano José, eu também digo em todos os vídeos, isto mais parece um circo, mesmo não sendo. De que é um gajo, realmente não há qualquer dúvida que mais vale rir.